Continuamos com a análise de Fernando Conrado, comentarista PAN, falando de forma remota de Porto Alegre, e acionamos agora o nosso colega, jornalista convidado, correspondente da Jovem Pan, Luiz Kawaguchi, que fala direto do território ucraniano. Kawaguchi, o seu destaque do dia de hoje. Olá, William, olá, Conrado, tudo bem? Sempre um prazer aí estar com vocês. Hoje teve diversos alertas de ataques de mísseis aqui por toda a Ucrânia, mas não se configuraram. Na verdade, um alerta ele é dado quando um míssil se aproxima, não importa se é um míssil só ou se são dezenas. Então está uma expectativa muito grande aqui no país, porque o presidente Volodymyr Zelensky disse no domingo que poderia acontecer a qualquer momento uma nova chuva de mísseis aqui contra o país. Mas, graças a Deus, não aconteceu no dia de hoje. Em paralelo, houve declarações novas aí da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, em que a OTAN, o secretário-geral da ONU, Jens Stoltenberg, disse que a Ucrânia vai ser parte da OTAN, ou seja, não disse quando isso vai acontecer. A gente lembra que um país ele não pode se juntar à OTAN se ele estiver em conflito, e a gente não sabe quanto tempo vai demorar a guerra da Ucrânia, pode até levar mais de ano, né? Então, mais o que é uma novidade, não estava sendo falada com tanta veemência nos últimos meses, mas o secretário-geral da OTAN volta a falar que a Ucrânia vai ser parte da Aliança Militar Ocidental. A gente lembra que um dos argumentos da Rússia para fazer essa invasão na Ucrânia foi exatamente a expansão da OTAN sobre territórios que a Rússia acreditava serem sua área de influência direta. Bom, Kawaguchi, esse é o seu destaque, apontando aí a informação direto do território ucraniano. Eu gostaria de acionar o correspondente da Jovem Pan News na Europa, o Luca Bassani. Ele faz um resumo dos principais destaques do conflito entre Rússia e Ucrânia e também na Europa. Boa noite de terça-feira a toda a nossa audiência. Durante as últimas semanas, nós temos visto as temperaturas abaixarem drasticamente por toda a Europa, principalmente na Ucrânia, onde os termômetros marcando temperaturas negativas e também neve se tornam cada vez mais presentes, o que é uma grande preocupação para os ucranianos, considerando as milhões de pessoas que estão todos os dias sofrendo com racionamento de energia, com apagões constantes e, consequentemente, a falta de bens essenciais. Além, é claro, da energia elétrica, nós temos a falta de água e de aquecimento das casas, já que esses dois bens também são relacionados com a rede elétrica. Lembrando que os russos fizeram ataques e ainda fazem constantes a toda a infraestrutura energética da Ucrânia, sejam nas usinas produtoras de energia, seja também nas redes de distribuição, e com isso a população civil está à mercê de todos esses ataques feitos pelos russos, e dependendo da velocidade com a qual os engenheiros e o próprio governo da Ucrânia conseguem reestruturar ou reconstruir tudo aquilo que foi destruído em poucos dias, em poucas semanas. Inclusive, hoje, em uma reunião em Bucareste, a capital da Romênia, feita pela OTAN, o secretário-geral da Aliança Militar Ocidental, Jens Stoltenberg, disse que a Rússia utiliza o inverno como arma de guerra, exatamente para colocar os civis à mercê de sua vontade e atacar deliberadamente a população inocente do país, já que, considerando o aspecto militar, não tem feito grandes avanços no território ucraniano nas últimas semanas. Então, essa seria a única alternativa dos russos. Isso preocupa bastante grande parte dos países europeus, já que isso pode provocar uma nova onda de refugiados por toda a Europa, assim como nós vimos no começo da guerra. Agora, com as condições de vida se deteriorando por toda a Ucrânia, é muito possível que milhares, talvez milhões de ucranianos deixem o país buscando condições de vida mais dignas, pelo menos nesses momentos em que a temperatura é muito fria e a vida se torna praticamente insustentável. Ao mesmo tempo, vemos que o Kremlin novamente fez uma declaração em tom um pouco ameaçador aos americanos, dizendo que eles correm grandes riscos caso continuem a intervir diretamente no conflito, fornecendo armamentos e financiando o governo ucraniano. Nós sabemos que a OTAN, mas os Estados Unidos, de maneira especial, são aqueles
maiores aliados que a Ucrânia tem nessa guerra, fornecendo bilhões e bilhões de dólares, além, é claro, de armamentos que têm sido essenciais para a recuperação de certos territórios. Então, os russos dizem que, caso isso continue, pode haver uma escalada dessa guerra, e todo mundo, na esfera regional e também na esfera global, se preocupa com a possibilidade dessa guerra poder passar a utilizar-se de meios mais letais, como armas nucleares e outras armas que possam vitimar milhares e milhares de pessoas. É um grande drama vivido pela Europa com a chegada do inverno. Não há nenhuma conversa diplomática na nossa perspectiva, no nosso horizonte, enquanto todas essas análises são feitas pelos grandes especialistas do continente, mostrando que os tempos serão muito difíceis aqui no continente. Todas as atualizações, como sempre, traremos para a nossa audiência todos os dias em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Então, Fernando Conrado, o tema arma nuclear, ele sempre foi usado como um freio, né? Para você, olha, ele tem um arsenal, então ali respeite, não vai invadir. Ele sempre teve uma palavra, a força da palavra dele era muito intensa. O que a gente observa que nessa guerra da Ucrânia, o mundo viveu um momento de ruptura, porque nós estamos há 9 meses trabalhando com a possibilidade do uso de uma arma nuclear. Isso é fato desde o início dessa guerra. Nós falamos sobre esse tema aqui várias vezes e isso ainda não se esgotou. A gente volta a falar, para além da chegada do inverno aí, que já está muito rigoroso nessa região e a partir do dia 20 de dezembro a situação vai ficar pior, nós voltamos a falar, Conrado, sobre arma nuclear de novo. Mas essa é uma narrativa que começa com a Ucrânia, né, William? Primeiro que diz que pode ter que pode existir, ocorrer. Obviamente, a Rússia, só pelo fato dela estar numa guerra, já tem uma ameaça velada nuclear sempre. Mas quem vem primeiro diz, pode ocorrer uma batalha nuclear pontual, uma batalha nuclear controlada, uma batalha nuclear limitada, todos esses verbos, todos esses nomes são utilizados pela Ucrânia, né, que vem falando, pode acontecer. Então, essa ideia está sempre no terror, né, sempre no imaginário de todos. Inclusive, hoje, essa informação que o Bassani traz é muito importante. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia falou, olha só, a situação se torna insustentável. Se os Estados Unidos e a OTAN não tivessem fazendo esse back-office aí, fazendo essa fomentação, fazendo esse patrocínio da Ucrânia, esse conflito já teria acabado, obviamente, na visão da Rússia, né? Então, o conflito está cada vez pior e, inclusive, ele disse que nunca teve uma conversa direta, uma linha telefônica, ele usa essa expressão, entre Rússia e Estados Unidos, entre Washington e Moscou. Inclusive, as negociações não deram certo entre o pedido dos Estados Unidos de não escalada nuclear, que teve essa conversa, né? A gente viu agora a agência que teve lá em Zaporizhzhia, para verificar tudo que estava acontecendo. A Rússia acabou dificultando alguma coisa no final para vistoria em outras regiões. E falou, isso aí é o resultado dessa discussão que vocês estão fazendo. Agora, do ponto de vista de narrativa, eu falei aqui no início que a Ucrânia tem essa visão, a Rússia hoje fez mais uma grande censura. Ela declarou, teve uma lei hoje lá saindo, uma nova legislação, uma nova regulamentação, dizendo que as empresas de notícia que veicularem alguma informação diferente das oficiais dadas pelo Kremlin, né, que possam levar as pessoas à desinformação, terão seu registro cassado. Me lembra muito um país que a gente está vivendo aqui também, né, cuja Suprema Corte diz, quem inventar de fazer uma desinformação, né, falar contra a imprensa oficial ou a imprensa maior, os maiores players da imprensa do país, pode ter o seu registro cassado, suas publicações deletadas, suas contas derrubadas também. Então esse é o nível que a gente vive, um momento de tensão cada vez maior. Eu já falava para vocês alguns meses atrás, ainda no início dos meus comentários, que o secretário-geral da OTAN disse que eles estariam até o final do lado da Ucrânia, e o Karol Gutti hoje nos trouxe uma informação diretamente lá da Ucrânia, dizendo que a Ucrânia vai acabar entrando dentro da OTAN. Então a gente consegue ver uma ameaça cada vez maior, e aí me lembra até mesmo lá do Pacto de Roma,
quando o Putin faz com o Bush, dizendo, meus amigos, não cheguem muito perto da gente, né? Não cheguem dentro da Ucrânia onde os mísseis possam alcançar Moscou, a gente não vai permitir isso. E desde lá a gente está vendo essa escalada maior, que foi inclusive o motivo de toda essa guerra que se alonga aí já há muitos meses, William. Bom, Kawaguchi, o Conrado fala nessa narrativa da arma nuclear, mas fato é que, para além da narrativa, nós temos uma ameaça, né? O Putin, ao longo desses 9 meses, falou no uso, na possibilidade ou não? Sim, mas a arma nuclear é uma arma que ela é feita para não ser usada. Então existem uma série de freios, ou seja, a Rússia na prática, ela usaria, segundo os analistas militares, usariam a arma nuclear se o seu território fosse invadido. Quando ela anexou os territórios da Ucrânia, ela pode argumentar que agora aquilo é seu território e se a Ucrânia retomar, essa arma nuclear pode ser usada. Mas a Ucrânia retomou Kherson, por exemplo, que eles tinham citado até nominalmente que seria para sempre russo, e a Rússia não utilizou uma arma nuclear. Aí a gente pensa, por quê? Seria uma ameaça vazia? Na realidade, não. A Rússia, o Vladimir Putin, por mais estranho que isso possa parecer, ele está agindo com bastante cautela. Ele sabe que se ele detonar uma arma nuclear, mesmo que seja uma arma nuclear de pequenas proporções, ele vai trazer ele tem uma chance muito grande de trazer a OTAN diretamente para o conflito. Ou seja, o que a OTAN faz hoje em dia? Ela fornece armas e fornece inteligência para os ucranianos. Mas se o Moscou detona uma bomba nuclear, é possível que a OTAN entre diretamente na guerra. Imagine, por exemplo, a aviação da OTAN entrando nessa guerra. Isso poderia acabar com as forças russas convencionais dentro do território ucraniano. Os analistas dizem que uma resposta da OTAN para um ataque nuclear da Rússia não seria outro ataque nuclear contra a Rússia, porque isso poderia levar aí ao que nós chamamos de Armagedon, ou a destruição mútua assegurada. Então, se a Rússia usa uma arma nuclear, por exemplo, de pequena proporção dentro do território ucraniano, o mais provável é que a resposta do Ocidente seja um ataque convencional da OTAN, com armas convencionais, mas não um ataque pequeno, um ataque fulminante contra as tropas russas que estão dentro da Ucrânia. E a Rússia não quer fazer isso, porque se isso acontecer, ela vai estar sem opções, ela vai ou escalar mais ainda de forma nuclear, ou ela vai perder a guerra. Então, não é tão simples também para Moscou falar, agora estamos cheios disso, vamos usar a arma nuclear. Não, porque eles temem a OTAN da mesma forma que a OTAN teme que Moscou use uma arma nuclear. E queria aproveitar aqui a oportunidade para convidar o William, Conrado e o telespectador a seguir aqui os bastidores dessa cobertura pelo meu Instagram, no Kawa Repórter, K-A-W-A Repórter, tudo junto. Nesse trabalho que você está fazendo aí na Ucrânia, Kawaguchi, e a gente tem acompanhado, né? Você falava sobre esse período de inverno, porque a neve ainda não está sólida, né? Ou mais firme para o deslocamento dos blindados. Isso acabou freando aquela coluna da Rússia, ou a Rússia ela recuou, criou a área de isolamento, o perímetro de segurança ali do que ela quer dominar e não faz nenhum tipo de mobilização, tanto na ofensiva como na defensiva? Isso é muito importante, William. Se a gente olhar fotos do campo de batalha, a gente vai ver trincheiras. Ou seja, essa é uma guerra que ela junta elementos muito antigos, como elementos da Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra de atrito, soldados dentro da trincheira, com a tecnologia mais moderna que existe, por exemplo, os mísseis hipersônicos. Tudo isso está convivendo no campo de batalha. E, falando da guerra de trincheiras, se a gente olha essas imagens das trincheiras, essas trincheiras estão alagadas nesse momento. Os soldados estão vivendo ali com água nas canelas. Por quê? Porque é uma época agora de muita chuva.
Aqui no sul, na frente sul de batalha, é a chuva. Lá na frente norte, essa chuva já está virando neve. E isso, na prática, antes do inverno chegar com a sua força total, vira lama. Então você tem dois fatores: você tem os soldados ficando doentes dentro das trincheiras, porque eles não podem sair ali das trincheiras. Até a própria OTAN não imaginava que ia ter uma luta de trincheiras no século XXI. Ninguém imaginava, ninguém se preparou para criar uma solução para a água nas trincheiras, por exemplo. E o soldado acaba ficando doente. O soldado que é da infantaria acaba não tendo bolhas, tendo problemas nos pés, não consegue avançar, porque ele está o dia inteiro com o pé na água. E aí, por causa disso, os blindados também, por causa da lama, eles têm... Passar um blindado não tem problema, passar 2 blindados não tem problema, mas você passar uma coluna de blindados pelo mesmo local, aquela lama vai ser misturada, vai virar um atoleiro que ninguém mais passa. Então, a guerra, de fato, durante esse período agora, ela está muito estagnada. Você tem muita batalha de artilharia, mas pouco avanço das tropas no terreno. Isso deve mudar no final de dezembro e em janeiro, quando, de fato, o terreno congelar. Aí não vai ter mais essa água nas trincheiras, vai ter neve. Não é fácil guerrear numa temperatura muito baixa, é muito diferente de você guerrear no verão, mas vai ter um pouco mais de mobilidade.